Olá pessoal, tudo bom com vocês? Chegamos à nossa terceira lista que iremos trabalhar cálculos estequiométricos. Para conseguir resolver da melhor forma essa lista, vamos precisar utilizar os conhecimentos abordados na lista 1, que era balanceamento de equações, e na lista 2, que era a introdução aos cálculos químicos, que era transformar de massa molar para mol, de volume para mol, mol e moléculas, aquelas coisas todas que nós fizemos nos vídeos passados. Então, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou entre em contato por nossas redes sociais. Então, vamos para mais um vídeo. Para qualquer dúvida, né, você pode deixar o comentário aqui no YouTube ou enviar para a gente via Instagram. Então, você está resolvendo, travou em algum momento, quer que eu verifique onde tem um erro na sua questão, você pode estar mandando a foto para a gente lá no direct do Instagram ou via e-mail institucional. Também, assim que a gente receber, eu tento responder o mais rápido possível para sanar a sua dúvida. Ok? Então, vamos para o início aqui da nossa revisão antes de começar a resolver as nossas questões. Bom, pessoal, antes da gente começar a resolver a nossa listinha, né, de questões, vou fazer uma pequena revisão abordando o que é estequiometria, quais são os passos que nós vamos utilizar em todas essas questões. Não pule essa parte que ela é bastante importante para você entender todo o passo a passo que iremos seguir nas próximas questões. Combinado? Então, pessoal, antes da gente começar a explicar, a gente tem que responder uma primeira pergunta que é: vamos estudar estequiometria. O que vem a ser estequiometria? Pergunta de prova, com certeza vai ter essa perguntinha lá na sua prova. Então, ó, a estequiometria é a parte da química que vai estudar as relações quantitativas entre reagentes e produtos em uma reação, utilizando cálculos baseados nas proporções molares. Agora vamos tentar traduzir essa informação para a gente tentar entender aqui melhor. Imagina que eu tenho essa reação aqui, ó, A mais B2 virando AB. Então, ó, ao observar essa reação, a gente só colocar uma coisinha aqui. A gente observa que essa reação não está balanceada. Por quê? Eu tenho um A de um lado, um A do outro, ok. Mas eu tenho dois Bs de um lado e só um B do outro. Então eu igualo aqui, ó. Só que agora eu tenho dois As, então eu venho aqui e igualo. Esses númerozinhos aqui da frente, ó, esses números que eu estou utilizando aqui, ó, marcando para você, é o que está escrito aqui embaixo, ó, as proporções molares. Por isso que a gente tem que balancear esses números aqui, que vão me dizer a proporção que eu tenho que utilizar de cada substância. Então vamos tentar responder aqui o que vem a ser estequiometria de uma outra maneira. A estequiometria, ela estuda a proporção que eu tenho que usar de reagentes para obter uma quantidade de produto. Por exemplo, se eu quero fazer essa reação aqui, eu sei que a proporção eu tenho que colocar 2 de A para cada B que eu for usar. Então, eu sei que a proporção eu tenho que usar o dobro de A quando for colocar a quantidade de B. Então, se eu for trabalhar em mol, por exemplo, se eu tiver 2 mols de B, eu tenho que ter o dobro de mols de A para ter a reação completa. Porque aqui é 2 para 1, se eu tenho 2 desse, eu preciso colocar 4 mols desse. E da mesma forma, eu consigo estimar quanto que eu vou produzir. Por exemplo, ó, 1 de B produz 2 de AB. Então, se eu tiver 2 mols de B, eu vou ter o dobro de AB. E a proporção é 1 para 2, então se eu tiver 2, aqui eu vou ter 4 mols. Então, isso que é estequiometria. A gente vai ter uma reação, eu vou te falar um dado sobre um dos reagentes e vou te perguntar quanto de produto eu vou formar. Ou, se eu tiver uma reação, eu falo um reagente que eu tenho e pergunto quanto que eu preciso do outro para acontecer a reação. Eu sempre vou te falar sobre um componente e perguntar sobre outro.
ok? Seja reagente ou produto. Então, estequiometria é isso. É o que a gente faz em casa no nosso dia a dia. Você tem uma receita, se você mudar a quantidade de um ingrediente na receita, você vai mudar de todos os outros ingredientes na mesma proporção. E aí você consegue determinar quanto de produto você vai ter no final. Isso é uma relação estequiométrica, ok? Então, para a gente resolver uma questão de estequiometria, a gente costuma seguir alguns passos para facilitar a nossa vida. É tipo uma rotina, um checklist que você vai fazendo. Se você seguir sempre essa rotina, você vai, qualquer questão que cair aqui, você vai seguindo essa rotina, você vai ver que ela resolve 90% das questões, tá? Então vamos lá. Como resolver distribuindo em passo a passo? O primeiro passo é esse aqui que a gente fez. A gente tem que ler o problema e, a partir do problema, escrever a equação, a reação que está acontecendo. Aí aqui eu já dou uma dica para vocês. Nessa nossa lista, e pensando em provas, por exemplo, como o Enem, essa etapa geralmente já é dada para nós. Já vem escrita a reação, ok? Então, na nossa lista, essa primeira etapa já foi superada. Segunda etapa, balancear a equação envolvida no processo. Vai ser dada a reação, você vai ter que fazer o que a gente fez aqui, ó, olhar para a reação e verificar se ela está ou não está balanceada. Caso você ainda tenha alguma dificuldade, volte no vídeo da lista 1, que lá nós fizemos várias equações, balanceamos várias equações. Pelo menos lá foram acho que umas 28 ou 30 equações que nós fizemos para balancear. Qualquer dúvida, retorna ao vídeo para poder pegar o passo a passo. Tá? Terceiro passo. Aqui a gente vai precisar ter um cuidado. Por quê? É calcular a massa molar das substâncias citadas no exercício. Só que temos que ter cuidado com isso daqui, ó. As substâncias citadas no exercício. Nem sempre a gente vai ter que fazer esta etapa. Por quê? As substâncias citadas no exercício são aquelas que foram dadas a massa, foi dada. Quem são essas, né? É aqui, foi dada a massa ou perguntada. Foi dada ou perguntada a massa. Por que eu falo isso? Porque tem questão que vai te dar em mol, perguntar em mol. Se está falando só de mol, a gente não precisa calcular a massa. Agora tem questão que eu falo, eu tenho 20 gramas de A. Quantas gramas de B2 eu preciso? Eu estou te dando a massa de A e perguntando a massa de B2. Então eu tenho que calcular a massa molar. Agora se eu falar assim, olha, eu tenho 4 mols de A. Qual é a massa de B2 que eu preciso? Olhando aqui na nossa equação, né? Então se eu falar que eu tenho 4 mols de A e perguntando qual é a massa de B2 que eu preciso, o A foi dado mols, então não tem problema. O B2 foi dado massa, então eu só vou calcular a massa do B2. Então a gente só vai transformar, achar a massa molar da substância que foi dada em massa ou perguntado em massa. Combinado? Bom, esse quarto passo agora, a gente vai ter um slide, né? O próximo slide vai ser dedicado a essa etapa, ok? Então, mas a gente vai mostrar aqui que seria a quarta etapa, que é utilizar ou calcular a pureza do reagente antes de começar a responder a pergunta da questão. Geralmente você vai utilizar o dado que vai ser dado. Vai falar assim, considere que o reagente tem 90% de pureza. O que é pureza? Nem sempre os nossos reagentes são 100% aquele reagente que você tem. Sempre dou o exemplo de catar feijão. Quando você compra 1 kg de feijão, ele não vem exatamente 1 kg de feijão. Vem umas pedrinhas ali, algumas coisas que não são feijão. Então a gente descarta isso daí, que não é o que a gente quer. Então, o feijão é um exemplo. Quando você compra 1 kg, às vezes não tem 1 kg, tem 950, 970 gramas. Ou seja, aquele feijão não está 100% puro. E isso nós temos nos nossos reagentes. Às vezes nosso reagente não está 100% puro, então a gente tem que fazer uma continha antes
para eliminar essa pureza, essa parte que não é pura. Porque aqui a gente, né, vai falar melhor depois, é a parte, quando a questão te falar de pureza, é o que a gente precisa fazer para começar a questão. Ok? Superada a etapa da pureza, quando tiver na questão essa etapa, nem todas as questões têm, você vai para o quinto passo. O quinto passo é responder a pergunta do problema. As perguntas do problema geralmente vão ser, vai te dar mol, perguntar qual é a massa, vai te dar mol, perguntar qual é o volume, ou vai te dar massa, perguntar o volume. Massa com massa, essas transformações que a gente vai utilizar relembrando aqueles cálculos da lista 2, ok? Então, mas aqui, para você lembrar, né, calcular o que se pede no problema utilizando as grandezas informadas na questão. Toda vez que eu quiser transformar de massa para mol ou de mol para massa, a gente vai usar a massa molar. Quando eu quiser transformar de mol para volume, eu vou usar, isso quando estiver na CNTP, né? Eu vou usar o 22,4 litros. E se for nas condições ambientais, mas isso daqui, na nossa lista, a gente não tem, ok? A gente vai ficar só no 22,4 litros. Aqui eu só deixei como informação condições ambientais. As condições normais é temperatura 0 graus Celsius, condição ambiental, temperatura 25 graus Celsius. Por isso dá um pouquinho de diferença aqui no cálculo, ok? E por fim, nós temos um último passo, caso a questão cite a palavra rendimento. Utilizar ou calcular o rendimento da reação a partir da quantidade teórica que deveria ter sido formada. Então imagine que você foi fazer uma receita que falou que deveria. Você vai fazer uma receita lá de brigadeiro. Ah, você fez a receita igualzinho estava lá no site, falou que você deveria ter no final 30 brigadeiros, 30 bolinhas daquele tamanho lá de brigadeiro. Você fez certinho, mas só conseguiu 27 brigadeiros. Então seu rendimento não foi de 100%. Seu rendimento foi inferior, daria ali 90%. Então o rendimento é mais uma regrinha de 3 que a gente vai adicionar ao final da questão. Então a pureza a gente faz antes de começar a responder a questão, o rendimento a gente faz após terminar de responder a questão. Combinado? Então vamos agora para a parte que a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre rendimento e pureza. Bom, pessoal, agora falando especificamente da pureza. Como a gente estava falando, os reagentes não são 100% puros, então a gente usa a pureza para descartar aquela parte do reagente que a gente não quer utilizar, aquela parte que não é o reagente em si. Porque a gente tem que lembrar que só a parte pura é que vai reagir e formar o produto que nós queremos. Então, às vezes, eu tenho lá 100 kg de um mineral, mas esse mineral não está 100% puro, eu não posso colocar nas minhas contas que eu estou usando 100 quilos, porque não é verdade. Na verdade, daqueles 100 quilos, vamos supor, se eu tiver 90%, é só 90 quilos do meu reagente correto. Então, lá nas contas, em vez de eu usar os 100 quilos, eu vou ter que usar os 90 quilos. Então, ó, conceito de pureza. O grau de pureza de um reagente é a relação entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. Já falei com vocês. Tem aqui a palavra relação. Toda vez que você lê em algum lugar na química, física, matemática, relação é divisão. Então, ou seja, como que eu calculo a pureza? Se eu pensar numa fórmula, a pureza é igual a massa pura dividido pela massa total. Como eu estou trabalhando com porcentagem, eu multiplico isso por 100. Então eu pego a massa total, a massa pura, desculpa, dividido pela massa total e multiplico por 100. Aí eu vou ter a minha pureza. Um exemplo aqui. Imagino que eu tenho esse reagente aqui. Já fiz a conta, se você for contar, aqui ao todo tem 66 bolinhas. Então aqui eu tenho 66 bolinhas. Sendo do reagente puro, eu tenho da impureza, eu tenho 11 bolinhas. E do reagente puro, eu tenho 55. Então, como que eu calcularia a pureza? A pureza vai ser igual à parte pura
que é 55 dividido por 66 vezes 100. Então aqui, ó, a minha pureza, o 55 e o 66 a gente pode dividir por 11. Vai dar 5 dividido por 6. Tá? Então isso aqui eu viraria 5 sobre 6 vezes 100. Ou seja, fazer a continha aqui, ó, vai dar 500 dividido por 6. Ó, isso aqui dá 48, sobra 2. 20 por 6 dá 3. Sobra 2. Aí vai dar 83,33%. Então isso aqui vai chegar para a gente uma pureza, esse reagente teria uma pureza de 83,3%. Então, pureza é isso. Eu pego o meu dado e calculo ali uma pureza aproximada aqui que a gente fez aqui só como exemplo, ok? Agora, quando eu falo de rendimento, rendimento é quanto que eu vou, né, eu tenho um valor teórico que eu deveria produzir. Quando a gente faz a estequiometria, a gente já sabe, quando a gente faz ali a preparação, a gente já sabe quanto daquela substância a gente quer produzir. E aí a gente vai ter, então esse é o valor teórico, eu quero produzir 50 gramas. E aí eu faço a reação e meço no final. Eu consegui as 50 gramas? Se eu conseguir, foi um rendimento de 100%. Se eu não conseguir as 50 gramas, meu rendimento não é de 100%. Aí a gente faz uma continha para determinar. Então, ó, rendimento de uma reação representa a razão, ou seja, a divisão do produto obtido e a quantidade que deveria ter sido obtida. Então, aqui, essa fórmula aqui, ó, do rendimento, então, o rendimento é a massa real, é a massa que você realmente conseguiu calcular, obter na reação, dividido pela massa teórica, vezes 100. Nossa, professor, um monte de fórmula agora? Não precisa de fórmula, isso tudo aqui a gente faz numa regra de 3, ok? Só estou mostrando a fórmula porque fica mais rápido para a gente mostrar didaticamente aqui. Então, o rendimento de uma reação representa a razão entre o produto obtido, ou seja, a massa real, e a quantidade teórica que deveria ter sido obtida, que é a massa teórica. Normalmente, as reações químicas dos processos industriais, a quantidade de produto é sempre menor do que a esperada, o que significa que o rendimento não é 100%. Quando você vai para a vida real, na indústria, as reações dificilmente são de 100% de rendimento. Reações têm 70%, 80%, 90% de rendimento devido a algumas condições. Que condições? Muitas vezes podem ocorrer outra reação além daquela que nós queremos. Então o reagente ele pode reagir de uma outra forma sem ser aquela que a gente queria, de fato, e com isso uma parte desse reagente é consumida formando outras coisas além do que eu gostaria. Então aí você já perde um pouco a eficiência da sua reação. Outra coisa, podemos ter perdas ao longo do processo. Se é a reação que vai produzir gás, pode perder um pouco de gás ali no sistema. Você pode ter, por exemplo, tem reação que às vezes um pouco do reagente fica preso no recipiente, então ele não reage totalmente, ele não dissolve totalmente. Então temos alguns fatores ali que podem minimizar o rendimento da nossa equação, da nossa reação. E, às vezes, temos reações chamadas de reversíveis. O que é isso? Vocês vão estudar isso mais lá no terceiro ano, que são reações que entram em equilíbrio. O reagente se torna produto, só que ao mesmo tempo uma parte do produto volta a ser reagente. Mas se eu quero formar produto e o meu produto está virando reagente, eu estou perdendo rendimento. Então essas reações reversíveis, elas acabam diminuindo o rendimento de uma reação, ok? Aí, quando a gente for estudar na parte de equilíbrio, veremos formas de aumentar o rendimento dessas reações em equilíbrio, que é forçar o nosso sistema a não voltar, a permanecer só do jeito que a gente quer, ok? Mas isso aí é cenas para os próximos capítulos. Então vamos começar a responder nossas questões da lista? Bom, então pega aí o caderno e vamos começar a resolução, ok?
Então, pessoal, começando aqui a nossa lista, a gente começa aqui na questão 23, porque a última lista, a lista 2, terminou na questão 22, ok? Então, ó, a combustão completa do propano produz dióxido de carbono, que é o CO2, e água. A alternativa que representa o número de mols de CO2 produzido na combustão de 0,3 mols de propano é... Então, ó, a questão aqui fala que eu tenho a combustão do propano produzindo dióxido de carbono e água. Eu quero saber quantos mols, ó, o número de mols de CO2. Essa aqui é a minha pergunta. Eu quero saber quantos mols de CO2. Então, vem aqui ó, no CO2, mol, não sei. Se eu tiver 0,3 mols de propano. Então, aqui ó, o problema diz que eu tenho 0,3 mols desse daqui. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Toda questão de estequiometria, eu vou te falar sobre um componente e perguntar sobre o outro. Todas. Então, eu estou te falando do propano e perguntando do CO2. Só que, primeiro passo, escrever a equação. A equação já veio escrita. Segundo passo, balancear a equação. Então, na hora de balancear a equação, ó, olha aqui, a gente começa pelo carbono. Tem 3 carbonos nos reagentes, só 1 carbono no produto. Então, eu venho aqui, multiplico por 3. Esse lado aqui eu multiplico por 1. 8 hidrogênios aqui antes da seta, só 2 hidrogênios depois da seta. Então, eu venho aqui ó, e multiplico por 4. 4 vezes 2, 8. Se você contar, ó, aqui deste lado depois da seta, eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios aqui no CO2 e 4 oxigênios na água. Então, 6 com 4 dá 10 oxigênios. Nos reagentes só tem 2, então se eu multiplicar aqui por 5, eu vou ter 10 oxigênios. Pronto, minha equação agora está balanceada. O que eu faço a partir de agora? Eu venho aqui, ó, quem que eu quero olhar? Eu quero olhar o propano e o CO2. Qual é a relação entre eles? 1 de propano produz 3 de CO2. Então eu vou escrever isso, ó. 1 mol de propano produz 3 mols de CO2. Da onde eu tirei isso? Esses números aqui. Essa regra de 3 notas sempre vai partir do nosso balanceamento. Por isso, ó, errou o balanceamento, fatalmente você vai errar a questão. O terceiro passo lá da nossa listinha era calcular a massa molar de quem foi dado ou pedido no problema. O nosso problema aqui deu mol e perguntou mol, ou seja, não precisamos calcular a massa de nenhum, porque está tudo em mol. Então agora eu posso ir para o meu problema. 1 mol de C3H8 produz 3 mols de O2. Se eu tiver 0,3 mol de propano, X. Quando você multiplicar aqui cruzado, você vai ter que X é igual a 0,3 vezes 3, ou seja, X é igual a 0,9 mol de CO2. Então, a partir da queima de 0,3 mols de propano, eu consigo achar 0,9 mols de CO2. Só voltando naquela nossa listinha, já estava escrita a equação, balanceamos a equação, não precisamos calcular a massa molar porque não foi perguntado nem dado a massa de nenhuma substância. O quarto item é calcular a pureza. Não calculamos a pureza porque não foi dito nada sobre pureza na questão. O quinto item era responder a pergunta do problema. Fizemos isso aqui agora. O sexto item era calcular o rendimento da reação.
Como a questão não citou rendimento, então a gente finaliza aqui, resposta letra C. Faz o print e vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 24. Tem uma reaçãozinha aqui, e aí a reação sempre se inicia para você entender aonde que pode ser usada aquela substância que vai estar trabalhando na questão. Vamos para a pergunta. A quantidade em gramas, então eu quero saber, qual é a massa de gás carbônico? Está aqui, a quantidade em gramas de gás carbônico produzida quando eu uso 36 gramas de glicose. Se tiver alguma parte fracionada, a gente pode desprezar ou arredondar, ok? A questão está dizendo isso. Então, fazendo o balanceamento aqui, eu tenho 6 carbonos aqui no reagente e só 1 no produto. Então, eu venho aqui no produto e multiplico por 6. Eu tenho 12 hidrogênios aqui no reagente. No produto só tem 2. Então, 2 vezes 6. 2 vezes 6 vai dar os 12 que eu preciso. Agora, você tem que contar os oxigênios. Aqui nos produtos, aqui no CO2 tem 2 vezes 6, 12, mais 6 na água. Ou seja, eu tenho 18 oxigênios após a seta. Antes da seta, aqui na glicose já tem 6, então falta 12. Se eu colocar um 6 aqui agora, 6 vezes 2, 12. Com 6 da glicose dá 18. Então, eu tenho aqui a minha equação balanceada. Vou reescrever ela aqui embaixo, só para a gente deixar organizado, para você enxergar os dados que a gente vai extrair. Inclusive, esta reação tem lá na lista 1, fizemos ela bem detalhada, de uma outra forma mais detalhada, né? Qualquer dúvida, volte lá na lista 1 para verificar. Feito aqui o balanceamento, temos os dados. Se eu tiver 36 gramas, de glicose, qual vai ser a massa de CO2? Aí até foi questionado durante alguma aula, a menina falou, professor, eu não consegui entender a questão porque eu não sabia quem era glicose. Aí, pessoal, tem algumas questões que não vão vir dizendo, considere que a glicose é fulano. Por quê? Se você olhar para essa questão, o O2 nós sabemos que é o gás oxigênio. CO2 é uma molécula do nosso dia a dia, gás carbônico, CO2, a gente conhece. E H2O é a água. Então, quem pode ser a glicose? Não é o oxigênio, não é o CO2 e não é a água. Então, só sobra o C6H12O6, tá bom? Então, tenha atençãozinha, porque às vezes a gente vai por eliminação, consegue descobrir quem é que a gente precisa. Então, aqui tem o que eu preciso. Eu observo aqui e vou escrever aqui embaixo, 1 mol de glicose está para 6 mols de CO2. De novo, da onde eu tirei isso? Esses números aqui vieram do nosso balanceamento. Só que olha só agora, essa questão está um pouquinho diferente da anterior. Por quê? Vamos olhar aqueles passos que a gente tem que fazer. Primeiro passo, escrever a equação, ok. Segundo passo, balancear a equação, ok. Terceiro passo, calcular a massa de quem foi dado ou perguntado. Foi dada a massa de glicose e perguntada a massa de CO2. Então a gente vai vir aqui no canto e vai calcular a massa molar do CO2, que é 2 carbonos que pesam 12, mais
desculpa, um carbono que pesa 12, mais 2 oxigênios que pesam 16. Ou seja, a massa molar do CO2 vai dar 44 gramas por mol. Do mesmo jeito, vou fazer a conta aqui para glicose. Tenho 6 carbonos que pesam 12, mais 12 hidrogênios que pesam 1, mais 6 oxigênios que pesam 16. Quando você fizer essa continha aqui toda, você vai achar que a massa molar da glicose é 180 gramas. Bom, feito isso, a gente vem aqui e pode fazer uma substituição. Todo lugar que tiver escrito mol, eu vou trocar para massa. Lembra que a gente colocou lá? Para trocar de mol para massa, a gente vai usar a massa molar. 1 mol de glicose pesa 180 gramas. Então eu posso vir aqui e escrever 180 gramas de glicose. Está para 6. 1 mol de CO2 pesa 44. Então é 6 vezes 44 gramas de CO2. Se eu tiver 36 gramas de glicose, X para CO2. Multiplica aqui cruzado, você vai chegar nessa continha aqui, ó. X é igual a 6 vezes 44 vezes 36 dividido por 180. E aí, pessoal, tem várias formas de fazer. Vou mostrar um método que eu utilizo aqui para resolver. Você pode pegar e simplificar vários números, aí fica a seu critério. Eu tento simplificar aquele número que vai me dar o menor número de contas. Eu consigo ver que o 6 e o 180 são múltiplos, posso usar. Mas se eu extrapolar um pouquinho, eu posso ver que o 36 e o 180 também são múltiplos. O 36 é 5 vezes menor que o 180, então eu posso cortar. Ó. 36 com 180 vai dar 1 aqui em cima e 5 aqui embaixo. Por que eu fiz isso? Porque agora, ó, quando você fizer essa conta, 44 vezes 6 vai dar 264, dividido por 5. Se você vier aqui, ó, você faz ó, 264 dividido por 5, já é uma conta mais fácil da gente fazer. Ó, 26 dá por 5, sobra 1. 14 aqui, ó, dá por 2, falta 4, põe a vírgula, põe o 0, 8. Então, x vai ser igual a 52,8 gramas de CO2. Essa é a nossa resposta oficial. Mas lembra aqui, ó, despreze a parte fracionária. Então é para a gente arredondar. Então isso daqui vai virar 53 gramas. Resposta letra D. Certo, pessoal? Então essa questão aqui a gente fez de uma forma mais longa para que você pudesse ir pegando o passo a passo de todas essas questões, ok? Salva aí, faz o print e vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 25, o fosfogênio, né? Aí aquilo que eu falei, sempre esse iniciozinho é para ilustrar para a gente onde que essa substância é empregada. Considerando que a massa molar do fosfogênio seja aproximadamente 100 gramas por mol e do HCl seja 36,5, qual será a massa de ácido clorídrico formada nos pulmões se uma pessoa inalar 200 miligramas, certo?
Então aqui, pessoal, vou fazer um parênteses aqui para vocês, para falar de um negocinho. Ó. Tá vendo que essa questão aqui já me deu a massa molar. Ou seja, aquele terceiro item, que é calcular a massa molar das substâncias, não será necessário. Só que temos que ter um cuidado. A questão está perguntando e falando se eu tiver 200 miligramas. Aí temos que lembrar lá da tabelinha de transformação de unidade. 200 miligramas para grama, a gente multiplica por 10 a menos 3. Então, 200 miligramas quer dizer 200 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Ok? Lembra? 1 miligrama é igual a 10 a menos 3 gramas. Tenha sempre em mãos essa tabelinha aí de conversão de unidades, que cada vez a gente vai usar, vai precisar. Mas antes de resolver a questão, temos que verificar se essa questão está balanceada. Ó, eu tenho um carbono aqui, 2 cloros aqui, aqui só tem um. Então aqui, ó, no cloro a gente multiplica por 2. Aqui tem 1. E aqui na água, ó, pronto. 2 hidrogênios com 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, só faltava colocar ali um valorzinho ali no HCl. Então, vou só reescrever essa equação aqui embaixo para ficar, para a gente colocar os dados. Então, aqui, ó, 1, 2. A questão disse que se eu tiver 200 miligramas de fosfogênio, então aqui já vou escrever trocado. Ó, 200 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Qual é a massa de HCl? Então, aquilo, o problema me perguntou do HCl e me deu o fosfogênio. Então, eu vou escrever. Pego os números ali, ó. 1 mol de fosfogênio produz 2 mols de HCl. Um mol de fosfogênio, a questão disse que pesa 100 gramas. Se você pegar a tabela, você vai ver que não pesa exatamente 100 gramas, tá? Pesa, se não me engano, 99. Mas para facilitar os cálculos, a questão já pediu para você usar arredondado. O mol do HCl pesa 36, então vai ser 2 que multiplica 36 gramas de HCl. Se eu tiver 200 vezes 10 a menos 3 gramas de fosfogênio, qual vai ser a massa? X. Multiplico aqui cruzado, eu vou ter que x é igual a 2, que multiplica 36, que multiplica 200, que multiplica 10 a menos 3, dividido tudo isso por 100. Isso aqui, ó, vai dar x é igual a... O 100 aqui, ó, corta 0 com 0. 36 vezes 2 vezes 2. Então, é 36. Ó, 36 vezes 2, 72. 72 vezes 2 vai dar... Então, vou escrever aqui, ó. Vai ficar essa continha aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 72 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 72, desculpa, peraí que eu coloquei a mais aqui. Ó. Não é 72, é 36. Desculpa, que eu já saí multiplicando. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 36 é 140.
144, né? 144 vezes 10 a menos 3 gramas. Professor, não achei essa resposta, então a gente vai escrever andando aqui com a vírgula, porque o 144, a vírgula está aqui, ó, depois do 4. Então a gente pega essa vírgula e anda, ó, 1, 2 casas, 3 casas. Se andar 3 casas, vai ficar mais próximo ali, ó. Então você vai ter x é igual a 0,144 gramas. A resposta mais próxima que nós temos é a letra B de bola, que aqui já veio escrito de forma arredondada, ok? Salva aí, printa, próxima questão. Bom, pessoal, questão 26. Determine quantos gramas de fósforo elementar, então eu quero saber a massa de fósforo, que vão ser produzidos se eu tiver 31 gramas de fosfato de cálcio. Então, ó, essa questão já veio balançada, só vou passar aqui para baixo para a gente ter os dados aqui bonitinho. Não, dá para eu pegar aqui, ó, fazer assim, escrever menorzinho. Então, a questão quer saber aqui, ó, quantos gramas. Então, ó, a questão quer a massa de fósforo se eu tiver 31 gramas desse daqui. Então a questão já veio balanceada, né? Então facilita aqui nossa vida. A questão me deu isso e perguntou esse daqui. Então vamos escrever 2 mols, pelo balanceamento temos que 2 mols de Ca3PO4,2 produz 1 mol de P4. Só que, primeiro item, escrever a equação, ok. Balancear a equação, ok. Terceiro item, calcular a massa molar de quem foi dado a massa ou perguntado a massa. Então vamos aqui calcular, ó, massa molar de quem foi perguntado, que é o P4. Você pega a tabela, 4 fósforos que pesam 31. A massa aqui vai dar 124 gramas por mol. Calcular a massa molar do fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. Se você não lembra como calcular a massa, temos questões lá na lista 2 também, para você relembrar. Volta lá nos vídeos da lista 2, as primeiras questões são de cálculo de massa molar. Então, ó, eu tenho 3 cálcios que pesam 40, mais 2 fósforos que pesam 31, mais 8 oxigênios que pesam 16. Quando você fizer essa continha toda aqui, você vai achar que a massa de Ca3PO4,2 é de 310 gramas por mol. Certo? Então, vamos aqui substituir o que foi dado em mol para massa. 2 mol de Ca3PO4 equivale a 2 vezes 310 gramas, que é a massa do mol, de Ca3PO4. 2. Eu tenho 1 mol de P4, então o P4 pesa 124 gramas. O problema diz, se eu tiver 31 gramas de fosfato de cálcio, qual vai ser a minha massa de fósforo? Então a gente vem aqui, ó, multiplica cruzado, você vai achar que x é igual a 124 vezes 31 dividido por 2 vezes 310. Bom, observe que 31 e 310 só tem um zero aqui de diferença, ou seja, eu posso simplificar
31 e 310 por 31. Vai dar 1 aqui e 10 aqui embaixo. Vai ficar essa continha aqui agora. Ó. X é igual a 124 dividido por 2 vezes 10. Se você fizer aqui, ó, 124 dividido por 2, você vai achar, ó, 12 dá por 6, 4 dá 2. Então, isso aqui dá 62. Então, x vai dar 62 dividido por 10, que é x igual a 6,2 gramas de P4. Ou seja, nessa reação, se você colocar 31 gramas de P4, você vai produzir se você colocar 31 gramas de fosfato de cálcio, você vai obter 6,2 gramas de fósforo, P4. Ok? Printa aí e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, questão 27, essa aqui é uma questão bacana, né? Considerando que um avião supersônico de transporte emita 3 toneladas por hora, então aqui, por hora, a quantidade de ozônio em toneladas consumida no voo, então aqui ó, 3 toneladas de NO. Então a questão diz que eu produzo 3 toneladas por hora. Eu quero saber qual vai ser a massa de ozônio. Vou escrever aqui embaixo para ficar mais organizado para a gente enxergar. Então, ó, a equação, ó, NO mais O3 virando NO2 e O2. Olha só, a questão diz que eu produzo 3 toneladas de NO por hora, que o nosso voo vai ter 7 horas de duração. E eu quero saber quantas toneladas de ozônio serão consumidas nesse processo. A equação já foi escrita, já está balanceada, é tudo 1 para 1, tá? Você verificar aí, você vai ver que está tudo certinho, tudo balanceado. Então a gente pode escrever que 1 mol de ozônio, 1 mol de NO, consome 1 mol de ozônio. Só que aquilo aqui está em mol, eu tenho massa. Então vamos aqui no cantinho, calcular a massa molar do NO. 1 que pesa 14, mais 1 que pesa 16, 30 gramas por mol. E aqui a massa do ozônio, que é 3 que pesa 16, 48 gramas por mol. Então eu posso vir aqui e substituir. Onde está em mol, eu escrevo massa. Então aqui vai ficar 30 gramas de NO, consome 48 gramas de ozônio. Só que temos que ter uma pequena atenção aqui, ó. Foi dado que eu tenho 3 toneladas por hora, só que o meu voo dura 7 horas. Então, na verdade, quanto que eu vou gastar durante o voo? 3 toneladas vezes o tempo. 3 vezes 7 vai dar 21 toneladas. Essa é minha massa, ok? Então, vem aqui, ó. Se eu tiver 21 toneladas de NO, X. Você poderia resolver com 3 toneladas aqui, ok? E lembrar de multiplicar por 7 para chegar na resposta. Aqui eu quis fazer já tudo junto. Então, x vai ser 21 vezes 48 dividido por 30. Aí aqui tem várias maneiras de você resolver. Eu gosto de pegar aqui, eu simplifico 21 e o 30, simplifico por 3. Vai ficar 10 aqui embaixo e 7 aqui em cima. Porque aí fica fácil, ó. 48 vezes 7 é fácil, multiplicar é fácil para a gente fazer. Ó. 56 vai 5, 7 vezes 4, 28, mais 5, 33. Então, quando você faz essa continha, você vai ter que x é igual a 336 dividido por 10. Ou seja, x é 33,6
toneladas de ozônio. Resposta letra C. Faz o print e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, essa questãozinha aqui, ó, já vou escrever a equação aqui embaixo, tá? Para a gente verificar. C2H4 mais O2 virando C2H4O. Vou colocar aqui os coeficientes, estão ali em cima, 2, 1 e 2. Essa questão disse que 28 quilos desse componente aqui produziu 22 quilos desse outro componente aqui. Aqui é o eteno, né? E aqui é o óxido de etileno, o gás etileno e o óxido de etileno. Então eu tenho essa relaçãozinha aqui. Primeira etapa, escrever a equação, ok. Segunda etapa, balancear a equação, ok. Agora eu vou escrever a proporção. Pela proporção, 2 mols de C2H4 produzem 2 mols de C2H4O. Só que aqui está em mol, lá em cima está em massa. Então a gente vai ter que calcular a massa molar de quem foi dado ou perguntado. Então a massa molar do C2H4 é 2 carbonos que pesam 12, mais 4 hidrogênios que pesam 1, que vai dar 28 gramas por mol. E o do outro componente, C2H4O, 2 carbonos que pesam 12, mais 4 hidrogênios que pesam 1, mais 1 oxigênio que pesa 16. Isso aqui vai dar 44 gramas por mol. Então a gente pode vir aqui onde tem mol, transformar em massa. Dois vezes a massa, que é 28 gramas, de C2H4, está para 2 vezes a massa, que é 44 gramas, de C2H4O. Só que, olha só, esse problema ele é um pouquinho diferente dos demais por conta de uma situação. Está perguntando qual é o rendimento. A questão quer saber o rendimento. Então, eu tenho que descobrir, ó, se eu tiver 28 quilos, esse 22 quilos aqui é a massa real obtida. Eu tenho que descobrir qual que é a massa teórica. Lembra? O rendimento a gente pega a massa real dividido pela massa teórica vezes 100. Ou seja, esse 22 eu só vou usar para fazer o rendimento. Eu vou ter que descobrir, se eu colocar 28 quilos, quanto que eu deveria ter produzido. Se der 22, quer dizer que foi 100% de rendimento. Se der outro valor, quer dizer que nossa reação não teve 100% de rendimento. Então eu não vou usar esse resultado aqui. Eu vou tentar descobrir qual é a massa que deveria chegar e aí eu descubro o rendimento. Olha só, então se eu tiver 28 quilos de C2H4, qual é a massa que eu deveria produzir? X. Multiplica aqui cruzado. Você vai achar que X é igual a 2, que multiplica 44, que multiplica 28, dividido por 2, que multiplica 28. Olha que legal. 28 corta com 28, 2 corta com 2. Sua resposta é X é igual a 44 quilos de C2H4O. Como que a gente interpreta isso daqui? Esse valor aqui é a minha massa teórica. Ou seja, nesta reação, se tivesse 100% de rendimento,
eu deveria obter 44 quilos. Só que eu não obtive 44 quilos, eu obtive 22. Então, como que a gente resolve? 44 quilos equivale ao nosso 100%. 22 quilos, já usamos x, a gente usa y. Multiplica aqui cruzado, você vai achar que y é igual a 22 vezes 100 22 vezes 100 dividido por 44. Você pode cortar o 22 com 44, vai ficar 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo. 100 dividido por 2, você vai achar que o y equivale a 50% de rendimento. Então, essa reação aqui, ela apresenta 50% de rendimento. Resposta letra A. Salva aí, faz o print e partiu a próxima questão, questão 29. Bom, pessoal, nessa questão 29, vamos falar, supondo que se tenham utilizado 448 kg de ferro, então a questão está falando que eu estou usando uma massa de ferro, eu quero saber qual é o volume de hidrogênio. Só que a questão já me deu os dados aqui calculados, ok? Então, essa questão eu vou escrever aqui embaixo. Ferro reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato ferroso e o gás hidrogênio. Como já veio balanceado, já sabemos que essa reação ela é toda 1 para 1. 1 mol de cada um produz. Então, se eu tiver a quantidade de ferro, 1 mol de ferro, eu consigo saber a quantidade de hidrogênio produzido para 1 mol de hidrogênio. Aqui, esse problema me deu a massa de ferro. A questão disse, o ferro pesa 56 gramas. Então, 56 gramas de ferro está para... Só que aqui a questão não me deu o número de mols de hidrogênio, a massa de hidrogênio. Só que ela me deu esse dado aqui, CNTP. O que quer dizer isso? Falamos lá na lista 2. 1 mol de gás, e falamos lá no início na nossa revisão, é igual a 22,4 litros. Então, onde tem 1 mol de hidrogênio, eu posso trocar por 22,4 litros de hidrogênio. Se eu tiver 448 quilos, aí, aqui eu não vou poder escrever quilos. Porque se aqui em cima está em grama, aqui está em litro, aqui o meu resultado, o meu dado tem que estar em gramas. Eu vou pegar esse dado aqui, 448 quilos, vou transformar de quilo para grama, a gente multiplica por 10 a terceira, ou seja, é 448 vezes 10 elevado a 3 gramas. Porque 1 quilo é igual a 1000 gramas, ou seja, 1 quilo é 10 elevado a terceira gramas. Então aqui, vou escrever 448 vezes 10 elevado a terceira gramas de ferro produz X. Então a gente chega nessa continha aqui, X vai ser igual a 22,4 vezes 448 vezes 10 elevado a 3 dividido por 56. Aí, pessoal, na hora que você está resolvendo, você chega nessa conta. E aí, já falei com vocês, os números são possíveis de serem simplificados.
Aqui está a fração, está com o número decimal, não é legal a gente trabalhar. Ó, 448 e o 56, né? Então, pessoal, aqui você pode pegar o 56 e fazer alguns testes. Você vem aqui e faz 56 vezes 5, para ter uma noção. Eu sempre começo multiplicando por 5 ou por 10 para a gente ter uma referência. Ó. Dá 30, vai 3, 280. Para 448 ainda falta muito. Então, o vezes 6 não vai ser suficiente. Então, vamos vezes 7. Dá 42. 7 vezes 5, 35, 392. Ó, já cheguei mais perto. Então, ó, 56 vezes 8. 48, vai 4, 448. Ou seja, se eu cortar 448 com 56, vai dar 8 aqui em cima. E aí facilita a nossa vida. Por quê? 22,4 vezes 8 não é uma conta tão difícil de fazer. Ó. 32, vai 3. 16 com 3 dá 9. Vai 1. 12 com mais 1. Peraí, ó. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16 com 1, 19. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Isso. Uma casa decimal, 17,2. Então, essa continha aqui, ó, vou escrever aqui para a gente não se perder. Vezes 8 vezes 10 elevado a 3 é igual a x, que multiplica 179,2 vezes 10 ao cubo, que é 1000. Ou seja, quando você fizer isso aqui, vai dar 179.200 litros de H2. Eu multipliquei os 179,2 vezes 1000. Ou seja, eu andei com 3 casas. Estava aqui a vírgula, né? Eu peguei aqui essa vírgula e andei com 1, 2, 3 casas para a direita, que é o 10 ao cubo, tá? Então, resposta aqui, letra E. Faz o print e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, continuando aqui, questão 30. A questão deu a reação aqui para a gente balancear. Então, vamos começar aqui pelo balanceamento. Olha, eu tenho um titânio, que é o TI aqui nos reagentes. Eu tenho um titânio aqui nos produtos. Então, o titânio já está balanceado. O magnésio também, só que ó, tem o cloro. Vamos olhar aqui o cloro. Se você olhar antes da seta, tem 4 cloros. Depois da seta só tem 2. Então você vai multiplicar onde tem 2 aqui, ó, por 2. Então aqui agora eu tenho 4 cloros, só que agora eu tenho 2 magnésios. Aqui antes da seta só tem 1. Então a gente multiplica aqui por 2, ó. Agora a nossa equação está balanceada. Com a equação balanceada, a gente pode escrever aqui a nossa relação aqui, né? Primeiro, desculpa, vamos ler a questão aqui, ó. Considere que essa reação foi iniciada com 9,5 gramas de TiCa4. Supondo que o rendimento seja total, a massa de titânio obtida é de aproximadamente, então aqui, ó, essa questão, vou escrever aqui embaixo, ó. TiCl4 mais magnésio virando MgCl2 mais titânio. Aqui eu tenho um desse, dois desse, dois desse e um desse. A questão disse que eu tenho 9,5 gramas desse. Eu quero saber qual que vai ser a massa desse daqui. Então o problema me deu TiClO4, tetracloreto de titânio, e quer saber quanto de titânio é produzido nesta reação. E a questão facilitou aqui já para a gente, ó, porque já deu a massa molar de cada substância que a gente vai precisar. Então, ó, primeiro passo, escrever a reação. A questão já escreveu. Balancear a reação. Já fizemos aqui o balanceamento. Ó, balanceamento, check. Agora, calcular a massa molar de quem foi dado a massa. TiCl4 foi dada a massa. Já tem aqui a massa molar. E
calcular a massa molar de quem se pede. Quem foi pedido é o TI, já tem a massa dele aqui. Então a gente vai escrever a proporção que nós temos. 1 mol de TiCl4 está para 1 mol de TI. Vou trocar mol por massa. Um mol de TiCl4 pesa 189,9 gramas. E um mol de TI pesa 47,9 gramas. Se eu tiver 9,5 TiCl4, aqui vai ter X. Multiplicando aqui cruzado, você vai chegar nessa continha aqui, 9,5 vezes 47,9 dividido por 189,9. E aí, vou marcar aqui para você uma palavra. A questão está falando, quero saber qual é o valor aproximado. Ou seja, olha as alternativas, 1,2, 2,4, 3,6, 7,2 e 4,8. Se eu fizer algum leve arredondamento, vai fazer eu marcar errado? A resposta é não, porque os valores são distantes. Vamos supor que a resposta seja 1,2. Se a gente fosse calcular e fizesse algum arredondamento, talvez achasse 1,1, 1,3. Seriam valores próximos. E não seria por conta desse arredondamento que você marcaria a opção errada, tá? Se eu tivesse aqui nas alternativas 1, 1.2, 1.4, 1.6, aí eu não faria arredondamentos porque os valores estão muito próximos. Agora não vai ser um arredondamento que vai fazer minha resposta sair de 1.2 para 2.4, ok? Então a gente sempre vai se basear nas respostas para saber se a gente vai poder fazer algum leve arredondamento. Um arredondamento pequeno, ok? Então, como que eu poderia arredondar aqui? Isso daqui é igual a aproximadamente esse valor aqui. A gente pode pegar 9,5 vezes 47,9, eu posso escrever 48. 189,9 eu posso escrever 190. Aí, pessoal, quando bate o olho aqui rápido, a gente tem que conseguir enxergar que é possível fazer algumas simplificações aqui. Por exemplo, tem formas de fazer. Esse 9,5 a gente não gosta de trabalhar com vírgula. Então eu posso andar com essa vírgula, vou pegar essa vírgula aqui, e vou andar com ela. Então vai virar o quê? 95 vezes 10 a menos 1 vezes 48 dividido por 190. Por que eu fiz isso? Para você observar uma coisinha. Repare esses números, 95 e 190. 95 é metade de 190. Se você fizer 95 mais 95, vai dar 190. Então aqui eu posso simplificar. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então você vai chegar nessa continha aqui, 48 vezes 10 a menos 1 dividido por 2. Essa conta vai dar 48 dividido por 2 vai dar 24 vezes 10 a menos 1. O que quer dizer esse 10 a menos 1? Quer dizer que você vai pegar a vírgula que está aqui depois do 4 e vai andar uma casa para a esquerda. Ou seja, x é igual a 2,4 gramas de TI. Só a título de curiosidade, vou pegar aqui, Vamos supor que você pegasse esse valor aqui, essa conta,
e calculasse na calculadora, você ia achar que x é igual a 2,396 gramas. Isso aqui fazendo na calculadora. Viu que fazendo na mão você chega no valor muito próximo? Então não é esse pequeno arredondamento que vai fazer você marcar a opção errada, ok? Então pode arredondar sem problema. Faz o print aí e vamos para a próxima questão. Então, pessoal, nessa questão 31, outra questão envolvendo gases. Então, ó, a própria questão já vem, ó, sabendo que na CNTP, então a questão já está te falando que um mol de gás ocupa 22,4 litros. A questão já te disse isso. É um dado que nós precisamos saber, mas muitas vezes a própria questão te fala. E falou, ó, determine a massa em gramas de gás carbônico, ou seja, quer saber qual é a massa em gramas de gás carbônico que se obtém quando você queima 5,6 litros de gás metano. Então eu vou queimar 5,6 litros de gás metano e quero saber quanto de CO2 eu vou produzir. E a questão já me deu a massa do CO2. Então eu só preciso fazer o quê? Ó? Escrever a reação, já está escrita, balancear a equação. Um carbono aqui nos reagentes, um carbono nos produtos, já está tudo correto. 4 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios no produto. Então eu multiplico aqui por 2 para dar 4. Aqui nos produtos eu tenho 4 oxigênios, 2 no CO2 e 2 na água. Então eu multiplico aqui por 2 e tudo certo. Escrevo a minha relação. 1 mol de metano produz 1 mol de CO2. Então, eu não vou trabalhar com mol, porque a questão me deu volume de metano e quer saber a massa de CO2. Então, eu vou transformar. Eu sei que 1 mol de metano ocupa 22,4 litros. 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Se eu tiver 5,6 litros de CH4, X. Multiplica aqui cruzado, você vai ter que X é igual a 44 vezes 5,6 dividido por 22,4. E aí, você pode multiplicar, tem várias maneiras da gente fazer essa continha aqui. Vou mostrar um caminho. Então, ó, vou fazer pelo caminho mais longo essa daqui, porque é o caminho que às vezes é mais visual para a maioria das pessoas. Então, professor, vou multiplicar aqui, ó, 44 por 5,6. 44, 5,6. Na verdade, inverter aqui fica mais fácil ainda. Tá? Multiplicar duas vezes pelo mesmo número. Então, ó, 5,6 vezes 44. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Aqui embaixo você vai repetir essa conta. Então, vai dar aqui 22. Então, quando você calcular, vai dar 246,4. Então, você chegaria nessa continha aqui, ó. X é igual a 246,4 dividido por 22,4. Pô, mas como que eu vou fazer essa divisão agora? Olha só, você vai pegar esse número aqui de baixo e vai multiplicar. Então, ó, faria assim, ó, 22,4 vezes 10. Quando você multiplicar 22,4 vezes 10, vai dar 224. Então, eu já sei que essa divisão não vai dar 10, tá? Pô, 224 está perto de 246,4. E se eu somar mais 22,4? Vai dar 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 2, 4. 2. Então,
Aqui era por 10, somei mais 22,4, então essa divisão aqui vai dar 11. 11 gramas de CO2. Professor, teria outra forma? Sim. Vou pegar aqui, ó, vou fazer para cá agora. Você poderia reparar que o 5,6 e o 22,4 dá para cortar. Você vem aqui no cantinho e pensa, ó, vou pegar o 5,6 e multiplicar, por exemplo, por 4. 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Tem uma casa, pronto. Ou seja, dava para você pegar e cortar o 5,6 com 22,4. Iria sobrar 1 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Aí você ia ficar com essa continha aqui, ó, 44 dividido por 4, que daria também 11. Então tem dois caminhos. Você pode multiplicar e depois fazer a divisão, ou se você tiver facilidade, perceber que os números são múltiplos, vai facilitar em muito as suas contas. Então, resposta aqui, letra E, 11 gramas. Faz o print, questão 32. Então, pessoal, olha que questão interessante. A massa de óxido férrico, né? Então, ó, a massa de óxido férrico é a nossa pergunta do problema. Obtida em quilos a partir de 300 quilos de pirita. Só que essa pirita ela contém 20% de impurezas. Então eu vou escrever a equação aqui. Né? A pirita é essa molécula aqui, ó, FeS2, também conhecida aí no nosso cotidiano como ouro dos tolos. Por que ela é conhecida como ouro dos tolos? Porque durante a mineração o pessoal achava essa pirita quando estava fazendo aquela mineração, né, levigação lá nos rios. E a pedra da pirita, né, ela engana, o pessoal acha que é ouro. Vou colocar aqui duas fotinhas aqui para vocês observarem por que era o ouro dos tolos. Essa aqui é a foto da pirita. Olha aqui, ó. Então ela brilha, é dourada. Então o pessoal confundia muito com ouro. Recentemente, alguns estudos, né, tem alguns cientistas tentando comprovar que apesar de predominar o sulfeto de ferro, pode ser que haja um pouquinho de ouro sim nessa pedra. Mas ainda tem estudos, estão sendo feitos estudos para essa comprovação. Só questão de curiosidade aí. E esse composto Fe2O3 é a hematita, é um minério que a gente extrai o ferro. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela extrai lá das minas que tem ali em Minas, por exemplo, em Minas Gerais, lá no Pará, hematita para fazer produção do ferro em suas usinas, né, siderurgias. Okay? Então o problema diz que eu tenho 300 kg de pirita e 20% de impurezas. Eu quero saber qual vai ser a massa de óxido férrico, ferrugem. Só que olha só, a gente tem que ter um cuidado. Quando eu falo que eu tenho 20% de impurezas, se eu tenho 20% de impureza, quer dizer que eu tenho 80% de pureza. E é esse dado aqui que vai ser o importante para a gente. Não foi dito diretamente, foi dito indiretamente. Então, ó, primeiro passo, escrever a reação. Está escrita. Balancear a equação. Está balanceado. Calcular a massa molar de quem foi dado a massa, a pirita, ou perguntado, a hematita. Então vamos vir aqui, ó, calcular a massa molar da pirita. Um ferro que pesa 56, mais 2 enxofres que pesam 32. Isso tudo, quando você calcular, vai dar 120 gramas por mol. A massa molar
da hematita, 2 ferros que pesa 56, mais 3 oxigênios que pesa 16. Quando você calcular, vai dar 160 gramas por mol. Aqui, agora a gente vai fazer o cálculo da pureza, porque o quarto passo é calcular a pureza quando for dada. Como que a gente calcula a pureza? É uma regrinha de 3. 300 quilos eu teria se fosse 100% puro. Quantos quilos eu vou ter se eu tiver 80%? Aí você vai chegar nessa continha aqui, ó, 300 vezes 80 dividido por 100. Corta os zeros. Como cruzado. Então, na verdade, você vai ter 3 vezes 80. Sua pureza é de 240 quilos de FeS2. Então, esse valor aqui, ó, daqueles 300 quilos, só 240 quilos é do que eu preciso. Então, só isso daqui é esse valor que a gente vai usar para fazer as contas, ok? Então, ó, vamos escrever a proporção. A gente sabe que 2 mols de pirita produz 2 mols, desculpa, aqui são 4 mols de pirita. 4 mols de pirita produzem 2 mols de hematita, ou ferrugem. Eu não quero trabalhar com mols, eu quero trabalhar com massa. Então, eu vou transformar mol em massa. Como que a gente transforma? 1 mol de pirita é 120 gramas. Então, vai ser 4 que multiplica 120 gramas. Dois vezes 1 mol de Fe2O3 é 160 gramas. O3. Se eu tiver 240 quilos, Y multiplica aqui cruzado, e vamos ter essa continha aqui, ó. Y é igual a 2, que multiplica 160, que multiplica 240, dividido por 4, que multiplica 120. Olha que bacana. 240 aqui em cima, 120 aqui embaixo. Como eu já falei para vocês, as questões sabe que você não pode usar calculadora. Então, sempre terá números que dá para você simplificar. Corta aqui, ó, vai ficar 1 aqui embaixo e 2 aqui em cima. Fácil, fácil. Olha essa daqui, 160 e o 4. Poxa, 16 dá para dividir por 4, então 160 também. Se você fizer essa continha, ó, 160 dividido por 4, aqui vai ficar 1, aqui embaixo fica 1, aqui em cima fica 40. Então, reescrevendo essa continha toda, vai ficar 2 vezes 40 vezes 2. Então, y é igual a 2 vezes 40, 80. 80 vezes 2, 160. Então, a partir de 300 kg de pirita com 80% de pureza, eu consigo obter 160 kg de hematita. Resposta letra A. Faz o print, revisa todas as contas. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E vamos para a questão 33. Então, pessoal, vamos lá. Ó, nessa questão, ó, um experimento, 1000 kg de minério de hematita. Então a questão já está te falando aqui, ó, hematita é o minério que a gente estava usando na questão passada, né, que eu te falei que também é chamado de ferrugem. Só que está falando que esse minério tem impurezas. Então, ó, tem aqui, ó, impurezas. E eu estou partindo de 1000 quilos. Só que a questão fala que, supondo que a reação tenha sido completa, ou seja, com 100% de rendimento,
A massa de ferro puro obtida foi de 558 quilos. Eu quero saber qual é a porcentagem do meu minério. Então, ó, Fe2O3 mais 3 carbonos, que a gente chamou de coque, dando ferro puro, dando ferro e monóxido de carbono. Aí, balanceamento, né? Você tem 1 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Então, ó, já está balanceada. A questão diz que eu peguei 1000 quilos desse bichinho aqui, hematita. Qual é a pureza? Eu não sei. Só que eu consegui 558 quilos de ferro. Então essa reação vai ser o contrário, porque o normal é eu te dar a pureza e a gente calcular e depois achar o produto. Essa questão eu te dei o produto, eu vou fazer o caminho contrário, então eu não vou resolver naqueles passos que a gente estava usando. O quarto passo vai vir depois do quinto passo, para a gente poder descobrir a pureza. Sempre que eu já te der o valor da pureza ou do rendimento, a gente vai fazer ao contrário as questões, ok? Então, ó, primeiro passo, escrever a equação. Segundo passo, balancear. Já está ok. Calcular a massa molar de quem foi dado ou perguntado. Se você olhar na tabela, a massa molar do ferro é igual a 55,8. Mas a gente aproxima para 56 gramas para facilitar a nossa conta. Ok? A massa molar da hematita, Fe2O3, a gente calculou na questão 32. Então já vou colocar a resposta aqui, que é 160 gramas por mol, ok? Qualquer dúvida, volta na questão 32 que a gente calculou lá. Então aqui, ó, 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. Vou trocar mol por massa. Aqui vai virar 160 gramas de hematita. 2 que multiplica 56 gramas de ferro. Se eu não sei qual que vai ser a massa que eu vou produzir, que eu coloquei aqui para produzir 558 quilos. Eu vou descobrir essa massa aqui para dividir pela quantidade que eu tinha para descobrir a pureza. Multiplica aqui cruzado, e aí você vai obter que x vai ser igual a 160 vezes 558 dividido por 2 vezes 56. Aí, pessoal, essa questão, se você fizer uma coisinha, por quê? Essa questão, os números foram colocados para você poder simplificar. Se você não usasse arredondado ferro aqui, você ia conseguir cortar 55,8 com 558. E olha as alternativas, os números são bem distantes, então se a gente fizer um leve arredondamento, não vamos marcar a resposta errada por conta disso. Então vou fazer um pequeno arredondamento aqui, ó, para você facilitar a nossa conta. X é igual a 160 vezes 560. Eu peguei o 558 e transformei em 560 para dividir por 2 vezes 56. Porque agora, ó, eu posso fazer isso daqui. 560 cortar com 56. Vai dar 1 aqui embaixo e 10 aqui em cima. O 160 eu posso cortar com 2. Vai ficar 80 aqui embaixo. Ou seja, eu usei 800 kg de Fe2
O3. Essa aqui, ó, é a massa pura. Essa é a massa que reagiu. Quem reage é a massa pura. Então, ó, quem é a nossa pureza? Pureza é 1000 quilos era o nosso total. 1000 quilos era o nosso 100%. 800 quilos equivale a quantos por cento? Chamar de P de pureza. Então você vai ter que P é igual a... Só para facilitar a conta aqui, sair mais rápido. Ó, corta 0, 0 com 0, 0. Então você vai ter, ó, e esse 0 que sobrou, você corta com esse aqui. Então você vai ter que P é igual a 80%, que é a nossa pureza. Se você fizesse tudo sem simplificar, ia dar 79,8%. Por aí, que você ia marcar 80% de pureza da mesma forma. Ok? Faz o print. Vamos para a próxima questão. Faltam só 3 para a gente finalizar. Ok? Pessoal, questão 34, ó. Essa questão eu vou reescrever aqui embaixo já a equação novamente, para ficar fácil para a gente enxergar o que foi dado, o que foi perguntado. Essa questão tem uma tensãozinha, ok? Um erro de digitação na sua folha. Falei em sala. Pessoal, eu cometi um pequeno erro, mas corrigi em sala. Onde está esse 4 aqui? 4AL, na sua folha está 2AL. Então, pedi para corrigir, ok? Mais uma vez, reforçando, aqui são 4, não 2. A questão me deu... Falou que eu usei 136 gramas de bauxita, que é esse minério aqui, que é da onde extraímos o alumínio para fazer nossas latinhas, panelas. E disse que eu produzi 54 gramas disso aqui. Qual foi o rendimento dessa equação? Desta reação? E já me deu as massas. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 2 mols de Al2O3 produzem 4 mols de alumínio. Como eu tenho tudo em massa, eu vou transformar de mol para massa. O problema já me deu esses dados. Tá aqui, ó, o mol do Al2O3. O alumínio, é só olhar na tabela, você vai ver que o alumínio na tabela é 27. Então, ó, 2 mols de Al2O3. Então, é 2 que multiplica a massa de 102 gramas de Al2O3. Está para 4, que multiplica a massa de 27 gramas de alumínio. Se eu tiver 136 gramas de Al2O3, quanto de alumínio que eu vou ter? Então, ó, X vai ser igual a 136 vezes 4 vezes 27 dividido por 2, que multiplica 102. Bom, pessoal, agora a gente tem que pensar algumas formas fáceis e rápidas para resolver esta questão. Essas continhas aqui. Tem como simplificar alguns valores? Tem. Você pode pegar e fazer a seguinte operação matemática. Então, pessoal, ó, vou pegar o 27 aqui e dividir por 3, tá? Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. O 102 dividido por 3 vai dar 34. Se eu pegar o 4 aqui, vai dar 2, e dividir por 2 aqui, que vai dar 1. Então, reescrevendo aqui, nós vamos ter que x é igual a 136 vezes 9, dividido por 34. Ainda dá para você simplificar um pouquinho mais aqui, ó. Dividir por 2, tá bom? Para facilitar.
34 dividido por 2 vai dar 17. 136 dividido por 2 vai dar, ó, 13 dividido por 2 dá 6. Sobra 1, 68. Então aqui você teria essa continha, 68 vezes 9 dividido por 17. Vou fazer aqui no canto, ó, 68 vezes 9, 72. 6 vezes 9, 54. Mais 7, 61. Então vai dar 612 dividido por 17. Como fazer essa conta sem calculadora? Pessoal, estava olhando aqui as contas, só faltou um detalhezinho que eu deixei passar. Passou despercebido aqui, ó. Quando eu simplifiquei, ó, tá vendo esse 2 aqui, ó? Eu esqueci de multiplicar ele aqui. Então, a nossa conta aqui é 612 vezes 2. Então, agora sim vai dar certo. Aí vai ficar, ó, 4, 2, 1.224 dividido por 17. Então, x vai ser igual a... Vamos fazer essa continha aqui, ó, na mão, para vocês verem que dá para fazer na mão. Ó, 12 não dá para dividir por 17, então vamos pegar o 122. Então, ó, 17, vou pensar aqui, ó, vezes 7. 7 vezes 7, 49, vai 4, 7 com 4, 11. Então, deu 119. Então, aqui, ó, dá por 7, sobra 3, faltam 3, baixo 4. 34 dividido por 17 dá 2, sobra 0. Então, essa continha toda ali vai dar 72 gramas de alumínio. Perdão ali, né? Às vezes a gente tem que ter atenção. Às vezes não, sempre. Agora, a gente vem aqui para calcular a pureza. Desculpa, não é pureza. Rendimento. A gente quer calcular o rendimento da nossa questão. O que é o rendimento? Era para eu ter produzido 72 gramas. Isso aqui é se eu tivesse 100%. Como eu só produzi 54 gramas, que o problema me falou, qual é o meu rendimento? Y. Vou multiplicar aqui cruzado, eu vou ter que Y é igual a 54. Y é 54 vezes 100 dividido por 72. Aí vem aquelas jogadas matemáticas. 54 e 72 estão na tabuada do 9. Então vamos dividir os dois por 9. 54 é 6. 54 dividido por 9 dá 6. 72 dividido por 9 dá 8. Ou seja, essa questão aqui deu 6 vezes 100, 600 dividido por 8. Quem é 600 dividido por 8? Ó, 600 dividido por 8. 60 dividido por 8 dá 7. Ó, 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Abaixo o zero. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, essa continha aqui vai me dar um Y de 75%. Esse foi o nosso rendimento. Certinho? Então, resposta letra C. Essa aqui, né, fica a dica. Atenção, para não cometer alguns errinhos bobos, senão a gente cai em umas ciladas aí. Faz o print, questão 35. Então, pessoal, vamos lá, questão 35, só faltam duas, tá acabando. Ó, Cr2O3 mais alumínio virando cromo mais bauxita. Essa questão, balancear. 1, 2, 2, 1. Essa questão disse que
se eu tiver 15,2 gramas desse composto, quanto desse daqui eu irei produzir se o meu rendimento foi de 75%. Então, ó, escrever a equação já está escrita, balancear já está balanceado, não precisa calcular a massa porque já foi calculada, não tem pureza, então eu vou responder a pergunta do problema. Então eu escrevo primeiro a proporção. Eu sei que 1 mol de óxido de cromo produz 2 mols de cromo. Vou transformar tudo em massa. Foi dado massa, perguntado massa. Então a gente passa de mol para massa. Tá aqui, ó, as massas molares que a gente vai usar. Então, ó, o óxido crômico pesa 152 gramas de Cr2O3, que multiplica 2 vezes. O cromo pesa 52 gramas. Então, se eu tiver 15,2 gramas de Cr2O3, vou ter X aqui. Multiplica aqui cruzado, você vai achar essa conta aqui, ó. X é igual a 15,2 vezes 2 vezes 52, dividido por 152. Olha que legal. Esses números aqui, ó, só a vírgula que separa. Então você corta, vai ficar 1 aqui em cima e 10 aqui embaixo. O que isso aqui quer dizer? Que x é igual a 52 vezes 2 é 104, dividido por 10. Ou seja, x é igual a 10,4 gramas de cromo. Aí você procura nas respostas e não acha. Por que você não acha? Por conta do rendimento. Isso daqui é se o meu rendimento fosse de 100%. O meu rendimento, a questão diz que é de 75%. Então, y vai ser igual a 10,4 vezes 75 dividido por 100. Só que aí, quem é 75 sobre 100? É isso aqui, ó. Posso cortar por 25. 75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Ou seja, eu estou fazendo essa conta aqui, ó. 10,4 vezes 3 dividido por 4. Vou facilitar aqui agora para vocês. Ó. Vou mostrar como fazer essa continha. 10,4. Aqui você vai multiplicar por 3. Ó. Vai dar 12, vai 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 3 vezes 1, 3. Ou seja, vai dar 31,2. Então, y é igual a 31,2 dividido por 4. Ou seja, y vai dar... Então, vamos fazer 31,2 dividido por 4. 31 dividido por 4 dá 7. Ó. 7 vezes 4, 28. Para 31 falta 3. Põe a vírgula e desce o 2. 32 dividido por 4 dá 8. E aqui 0. Ou seja, 7,8 gramas de cromo. Resposta mais próxima é 8 gramas, ok? A questão pede para você marcar a resposta aproximada, ok? Faz o print e vamos finalmente para a nossa última questão. Bom, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro, vamos resolver essa última questão aqui, que fala de uma reação do carbonato de cálcio, que é o calcário, com ácido sulfúrico produzindo sulfato de cálcio, gás carbônico e água. Então, e essa questão já está balanceada. Então, o que acontece? Ó, eu tenho CaCO3, calcário, com ácido sulfúrico,
produzindo sulfato de cálcio, CO2 e água. Então, sabendo, uma amostra de 250 quilos, então 250 quilos de calcário, carbonato de cálcio, reagiu completamente com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de cálcio, gás carbônico e água. Sabendo que ao final da reação a gente conseguiu 255 quilos de sulfato de cálcio, qual foi o rendimento da minha reação? Então, de novo, eu tinha 240 quilos de carbonato de cálcio e eu consegui 250 quilos de sulfato de cálcio. Vou escrever a proporção. Eu sei que 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de sulfato de cálcio. Primeiro passo, escrever a reação. Segundo passo, balancear a nossa reação. Terceiro passo, calcular a massa molar de quem foi dado ou perguntado. Então, a massa molar do carbonato de cálcio. Um cálcio que pesa 40, mais um carbono que pesa 12, mais 3 oxigênios que pesam 16, somando tudo dá 100 gramas por mol. Massa molar do sulfato de cálcio. Eu tenho um cálcio, que pesa 40, mais um enxofre que pesa 32, mais 4 oxigênios que pesam 16. Somando tudo vai dar 136 gramas por mol. Ou seja, eu já consigo transformar. Onde tem mol, eu consigo passar para massa. 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas de carbonato de cálcio. 1 mol de sulfato de cálcio equivale a 136 gramas de sulfato de cálcio. O problema disse que eu tinha 250 quilos desse daqui. Então aqui eu vou ter x. Multiplica aqui cruzado, você vai ter que x é igual a 136 vezes 250 dividido por 100. Então aqui, para resolver essa continha, você vem, primeiro corta 0 com 0. 25 sobre 10. Aqui, dividir por 10 é só andar com a vírgula. Então você vem aqui no cantinho e faz 136 vezes 25. 5 vezes 6, 0. Vai 3. 3 vezes 5, 15. Mais 3, 8. 18, né? Na verdade. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Então, essa continha aqui daria 7 com 7, 14. 3.400. Então, x seria 3.400 dividido por 10. Então, x vai dar 340 quilos de sulfato de cálcio. Essa é a massa teórica. É a massa que a gente deveria ter achado. Essa aqui é a massa real. Então, eu já falei para vocês como que a gente pega e calcula. O rendimento é a massa teórica equivale ao nosso 100%. A massa real, a gente descobre agora a porcentagem.
multiplica aqui cruzado. Você vai ter que a nossa porcentagem vai ser 255 vezes 100 dividido por 340. Corta 0 com 0. Você vai achar que a nossa porcentagem vai ser 255, 2.500. Já vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar 2.550 dividido por 34. E você pode fazer essa continha aqui, ó. Vamos ver, ó. 34 vezes quanto que vai dar isso daqui. Então, eu posso vir. Se eu colocar vezes 10, vai dar 340. Então, é um número muito pequeno. Na verdade, vou fazer o seguinte. Talvez facilite mais. Eu vou apagar essa continha que eu fiz. Eu multipliquei aqui. Eu vou deixar dessa maneira aqui, ó. Vezes 10. E a gente pode fazer uma continha aqui, ó. 255 e o 34. Às vezes fica melhor para a gente mexer. 255 dividido por 34. Se eu pegar, vou multiplicar 255, ó, 34 por 7. Vai dar 8, vai 2, 21, 23. Então, ó, dá 238. Então, ó, 7, 238 para 255 falta, ó, 10, 17. Na verdade, não, peraí aqui. 238 mais 10, 248 mais 7, isso está certo. Agora, 17 não divide, então desce a vírgula, põe um zero. Quanto que é 170 dividido por 34? 5. Ó, 34 vezes 5 vai dar, ó, 0 vai 2, 15 mais 2, 170. Então, essa continha aqui, ó, equivale a 7,5. Então, a porcentagem vai ser 7,5 vezes 10. Então, a sua porcentagem vai dar 75%. Resposta, letra C. Faz o print, respira fundo e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato via as redes sociais, ok? Bom, pessoal, como sempre, agradeço imensamente se você conseguiu chegar até aqui. Espero que esteja copiado, tenha percebido onde tem alguns pontos de dificuldades. Aproveite as nossas aulas presenciais para tirar o máximo de dúvidas que possam ter ficado em alguma das questões aqui. Estou aberto a qualquer tipo de dúvidas, sugestões e nos vemos na nossa próxima lista. Não deixem de fazer todas as listas possíveis, ok? Bons estudos e até a próxima!